O que Putnam diz, né, é que é preciso abandonar essa dicotomia, né? O Putnam é um crítico de várias dicotomias, né? Essa dicotomia entre o mundo em si e os conceitos que nós utilizamos para falar do mundo, né? Segundo Putnam, a verdade e a referência de nossas expressões linguísticas são relativas ao esquema conceitual adotado, ou seja, são internas a uma perspectiva assumida, né? Assim, não faz sentido a noção de coisa em si, segundo Putnam, né? Não sabemos do que estamos falando quando falamos das coisas em si. Só podemos falar das coisas em relação a um esquema conceitual que estamos utilizando, né? Ou seja, o que são as coisas em si, independentemente da especificação da linguagem, do aparato conceitual, essa noção de coisa em si não faz sentido, né? Uma noção importante para o realista metafísico. Segundo Putnam, o realismo interno que ele vai agora, né, não é mais um externalismo, é uma visão internalista, né, distingue-se do realismo metafísico clássico exatamente porque é um realismo que não é incompatível com uma forma de relatividade conceitual, de eu poder ter vários esquemas conceituais diferentes falando da realidade, né? Um realismo que não utiliza a noção de coisa em si. Ou seja, para Putnam, o realismo metafísico, né, teria que recusar a relatividade conceitual, que existe uma única descrição verdadeira de como é o mundo, né, aquela segunda tese, né, e supor que existe uma única maneira correta de representação do mundo. Tal fenômeno da relatividade conceitual, né, ocorre quando uma descrição verdadeira a partir de uma perspectiva torna-se incompatível com uma descrição equivalente e verdadeira, né, a partir de uma outra perspectiva. E, argumenta Putnam, qualquer sentença que muda seu valor de verdade ao passar de uma teoria correta a outra, né, por exemplo, uma descrição equivalente, expressa tão só uma propriedade do mundo que é relativa à teoria, né? Se muda o valor de verdade quando eu passo de uma teoria para outra, né, é porque depende da teoria. Um exemplo apresentado por Putnam, para ficar muito, né, de forma geral essa discussão, né, diz o seguinte: vamos supor que o mundo seja uma linha reta, né, nosso mundo que está escrevendo, e podemos escrevê-lo primeiro dizendo que existem pontos, uma descrição desse mundo, uma linha reta, dizendo que existem pontos, né, pontos que pertencem a essa linha. E outra descrição é que não existem pontos, né, pois todas as partes têm uma determinada extensão. Pensar que toda parte tem uma certa extensão e que não teria nenhum ponto, né? Entretanto, diz Putnam, não é uma questão de fato, né, a de qual a descrição é verdadeira. Do ponto de vista da segunda descrição, os pontos podem ser construídos logicamente a partir de segmentos de linha. Ou seja, as duas descrições são equivalentes e verdadeiras, embora se oponham entre si. E diz Putnam, quando nós percebemos que os supostos aspectos do mundo são relativos a uma perspectiva particular, né, que uma versão verdadeira do mundo pode ser incompatível com uma versão verdadeira, uma outra versão verdadeira do mundo, né, então essa ideia de mundo em si, né, se esvai, não tem mais, né, porque o mundo de que nós falamos é um mundo com respeito a uma determinada teoria, com respeito a um determinado esquema conceitual, né. Um exemplo mais simples, né, que o Putnam vai usar várias vezes, né? Vamos supor que eu pergunte, né, aqui sobre essa mesa, quantos objetos há nessa mesa? Há várias formas várias respostas verdadeiras para essa pergunta. Se eu pegar o livro e achar que cada página do livro é um objeto diferente, aqui eu não tenho um objeto, mas eu tenho vários objetos. Se eu achar que cada objeto é um átomo, eu tenho um número muito maior de objetos. Então, não é que existe uma resposta verdadeira para quantos objetos há no mundo, né? Essa questão sempre se põe do mundo em si, o mundo tal como ele é em si, independentemente de qualquer esquema conceitual. Quantos objetos existem? Essa questão não faz sentido, né?
tem que se perguntar sempre com respeito a um determinado esquema conceitual que estamos utilizando, né? O que nós estamos tomando como objeto, né? Para poder falar que o número de objetos é A, B ou C, etc. Portanto, diz, o problema, né, é que essa história de reter o mundo, M maiúsculo, o que é o mundo, né? Mas ao preço de abandonar qualquer noção inteligível de como é o mundo, como é esse mundo, eu falo que existe um mundo em si, mas não posso falar como ele é, né? Se torna não inteligível, né? Qualquer noção inteligível, né, se perde. Ou seja, só faz sentido perguntar sobre os objetos do mundo dentro de uma certa teoria, de uma certa descrição. Então, qualquer noção inteligível de como é esse mundo, né, se perde ao se tentar falar de um mundo em si. Então, essa questão, né, de quantos objetos realmente existem no mundo, né, não tem uma resposta única. Depende do referencial, né, depende da teoria que está sendo utilizada para que se possa chegar a uma resposta a esse respeito. Isso não quer dizer, é importante, né, que é a existência, por exemplo, desses objetos com respeito a um esquema conceitual, mas não em virtude do esquema conceitual, né? Não é o esquema conceitual que vai criar o objeto, né? É importante fazer essa distinção, né? A existência com respeito a um esquema conceitual, levando em conta um determinado esquema conceitual, mas não em virtude ou por causa de um esquema conceitual, né? Podemos falar do Sol, que ele existe, tem tais e tais características, mas é claro que a sua existência não depende do esquema conceitual, causalmente, né? Agora, a descrição que fazemos, né, se dá no interior de um determinado esquema conceitual, se dá com respeito a um determinado esquema conceitual. Então, esse é um ponto, né, que se torna importante dentro dessa ideia da relatividade conceitual. Não cabe mais falar de um mundo em si, né? Um mundo tal como ele é, independentemente de qualquer esquema conceitual, e que eu pudesse ter uma descrição verdadeira de como é esse mundo, né? Essa é uma noção que, segundo Putman, não faz sentido, né? E mais, né, essa objeção que ele faz em termos, né, do teorema lá, da lógica, né, é que se existe uma forma de, né, associar os termos aos objetos, né, estabelecer essa referência dos termos aos objetos, se existe uma forma, existem muitas outras. E nós não sabemos, então, qual delas é que estamos, qual delas é que está realmente sendo considerada. Ou seja, aquilo que podemos, né, todas as restrições que podemos impor a um sistema, né, constraints que ele fala, né, constrições, restrições que podemos impor a um sistema, são de natureza operacional, de natureza teórica, né? E uma teoria, né, ainda que essa teoria fosse, né, houvesse uma tal correspondência entre a teoria e as coisas do mundo, né, eu não poderia, a partir apenas dessas condições pelas quais eu sou capaz de julgar uma teoria, determinar, né, que relação é essa que existe entre a teoria e o mundo. Quer dizer, eu não teria como impor mais condições, além das condições que eu já dispomos, para tentar fixar essa referência de uma maneira mais determinada, né? A referência ela fica indeterminada, apesar de todas as condições que podemos impor, né, para que a teoria seja satisfeita, para que sejam satisfeitas por essa teoria. A alternativa, então, como eu disse de Putnam, é tornar, né, essa noção de verdade uma noção epistêmica. A noção de verdade como correspondência não é epistêmica, né? E para isso ela serve muito bem ao realismo metafísico, né? Ele vai tornar agora a noção de verdade uma noção epistêmica. O que significa tornar a noção de verdade uma noção epistêmica? Associar verdade à justificação, que é uma noção tipicamente epistêmica, né? Então, diz Putnam, um modo de evitar, né, essa solução cética, na verdade eu não sei que referência é essa que estamos fazendo ao mundo, né,
Ele diz um número infinitamente grande de diferentes relações de referência poderia ser estabelecido. Não sei exatamente como mapear a linguagem, né? Como a linguagem mapeia o mundo, né? Um modo de evitar essa solução consiste em interpretar a noção de verdade em termos epistêmicos, associar a verdade à noção de justificação, né? Daí, então, esse internalismo, que eu tenho agora uma noção epistêmica própria ao sujeito, né? Para tentar definir verdade. Por exemplo, nós já falamos um pouco sobre isso, uma visão verificacionista, né? A compreensão de um enunciado consiste em conhecer o que conta como evidência adequada para a asserção do enunciado, né? E a verdade do enunciado só pode consistir na existência dessa evidência, né? Compreender o enunciado é capaz de conhecer as condições em que ele poderia ser justificado, né? Ou asseverado corretamente. Nesse sentido, as condições de verdade do enunciado não transcendem uma verificação possível. A verdade não é independente da nossa capacidade cognitiva, né? Com isso você evita o ceticismo, né? A verdade não é independente da nossa capacidade cognitiva, né? Nossa capacidade de descobrimento, né? De descobri-la, pois é entendida como resultado de um processo de verificação, real ou possível. Assim, um enunciado não pode ser verdadeiro, a menos que seja possível, em princípio, ter um acesso epistêmico à sua verdade, dentro da visão verificacionista. O problema com o verificacionismo, do modo como ele se apresenta, segundo Putnam, é que ele pode levar a um relativismo cognitivo, né? O que é justificado aqui agora, hoje, pode não ser justificado amanhã, numa outra situação, num outro contexto diferente, né? E esse é um ponto em que, né, Putnam, ele se põe claramente contrário ao relativismo cognitivo, né? Uma coisa é relatividade conceitual, outra é relativismo cognitivo, né? E que uma proposição ela é verdadeira, né? Se a verdade está ligada diretamente à justificação, né? Se o que está bem justificado hoje não está amanhã, surge uma evidência contrária, eu vou dizer que o enunciado que era verdadeiro deixou de ser verdadeiro? Segundo Putnam, isso não é adequado, né? A verdade não tem essa, né, não oscila dessa forma. A proposição verdadeira não é, né, não tem essa instabilidade. Então, dentre as asserções que satisfazem os critérios propostos de verdade, né, muitas revelam-se erradas e são substituídas por outras que parecem melhores. Além disso, nós dispomos de boas razões para supor que o mesmo não ocorra com as demais. Portanto, não devemos identificar verdade com justificação, né, em um determinado contexto. Aquilo que Dewey chamava assertibilidade garantida. Aquilo que eu posso asseverar de uma forma garantida num determinado contexto, né? Aquilo que as pessoas aceitariam que eu dissesse num certo contexto. Eu tivesse o apoio de outras pessoas, né, ao dizer aquilo num certo contexto, né? Então, quando eu digo esse livro é amarelo, se eu tiver o apoio de muitas pessoas aqui, né, isso aqui é tomado como um enunciado verdadeiro. Eu posso asserir isso de uma forma garantida, e a garantia não depende só de mim, né, depende de um contexto, né? Isso aí é tomado como enunciado verdadeiro. E o que pode ser asserido de forma garantida hoje, pode não ser amanhã, com mais evidências, com outras mudanças que ocorrem, etc. Uma alternativa proposta por Peirce, que é um outro pragmatista, consiste em caracterizar a verdade como o limite ideal de uma investigação conduzida racionalmente. Então, para Peirce, não é a justificação aqui e agora, é a justificação, né, se nós utilizarmos o método científico, é aquilo que vamos chegar ao longo, nós, comunidade científica, vai chegar ao longo da investigação. É um conceito limite, ele diz, né? É aquilo que nós alcançaríamos pela aplicação do método científico, né, ao longo do tempo, né, pensando a longo prazo, né? A longo prazo é aquilo que seria alcançado, né? Então, não é o aqui e agora, não é a justificação aqui do modo como se apresenta, que isso leva ao relativismo. A verdade é que se obtém a longo prazo com a aplicação sistemática dos métodos racionais da ciência. Então, a teoria de Putnam, agora epistêmica, né,
que passa-se essa teoria como uma face humana, né? Esse realismo como uma face humana, não é um realismo metafísico, em que o sujeito não participa de maneira tão relevante na determinação da verdade, né? Ele diz o seguinte: a verdade é independente da justificação aqui e agora, citação, né? Mas não de toda e qualquer justificação. Afirmar que o enunciado é verdadeiro é afirmar que ele poderia ser justificado. Não que está, posso justificá-lo agora. Que ele poderia, numa certa situação ideal, ser justificado. Segundo ponto, ele diz: presume-se que a verdade seja estável. Exatamente essa, não é verdadeiro hoje e falso amanhã, né? E convergente. Se tanto o enunciado como sua negação pudessem ser justificados, mesmo em condições tão ideais quanto se possa esperar, não haveria sentido em pensar o enunciado como tendo um valor de verdade. Se eu pudesse pegar tanto o enunciado como a negação, e em condições ideais, né, os dois pudessem ser justificados, né, então, obviamente, não teríamos sentido dizer que eles têm um valor de verdade. Assim, sem pretender formular uma exata definição de verdade, Putnam explica a noção de verdade, ou ele chama de uma caracterização, não definição, uma caracterização da noção de verdade, né, como uma idealização da aceitabilidade racional. É aquilo que é aceitável racionalmente, isso é epistêmico, não é? O que é aceitável racionalmente, mas não aqui agora, numa situação idealizada. E, portanto, num conceito limite, que Putnam toma como objetivo e transcultural. Segundo Putnam, a verdade é um ideal regulador. A verdade tem um valor normativo. É um ideal regulador, em direção ao qual nossa investigação racional pode convergir, segundo Putnam. Para a maioria dos enunciados, existem condições epistêmicas melhores e piores, embora ele saliente que não há uma simples regra geral ou método universal para saber, né, que condições são melhores ou piores para justificar um juízo empírico arbitrário. Eu não tenho esses critérios, não é uma concepção criterial da racionalidade, né? Aplicação de critérios que eu posso identificar isso. Ainda que Putnam reconheça que a verdade é tão vaga e dependente do interesse, do contexto, quanto nós, ele diz, né, assim como nós somos, né, e que não há uma matriz fixa e histórica de padrões de racionalidade, uma tese central do seu realismo interno é que se trata de uma questão objetiva, de qual seria o veredito se as condições fossem suficientemente boas. Um veredito a que a opinião deveria convergir se fôssemos razoáveis. Esse é um ponto em que, obviamente, Hort vai questionar, né, essa ideia de que, né, se trata de uma questão objetiva, né, de quando que um enunciado está mais bem justificado do que outro, né? Em termos comparativos, ele diz, deve haver um sentido objetivo, ele insiste na objetividade, né, em que alguns juízos sobre o que é razoável são melhores do que outros. Não importa qual seja o contexto histórico e cultural, né? Vamos ver depois que para Hort depende do contexto histórico e cultural, né, para que você possa dizer que um juízo, né, é melhor do que outro, é razoavelmente melhor do que outro, né? Então, ele acha que é uma situação objetiva em que nós poderíamos compreender esse ponto. Então, nós temos nesse período intermediário de Putnam, que é razoavelmente longo, né, essa defesa de um realismo interno, né? Em que medida esse realismo interno é realismo ainda ou não, né? Se questionava se é possível ainda tomar essa visão como sendo realista, né? E o que o Putnam perceberá com o tempo, né, é que também a dificuldade que existe, né, em caracterizar essa situação ideal de que ele está falando. Será que não está caindo numa outra situação ideal, agora epistêmica, não mais em termos de correspondência, semelhante a que ele tinha anteriormente? Então, Putnam também fará uma autocrítica importante nesse ponto, né, notando que essa sua caracterização de uma situação epistemicamente ideal,
né, ela também ela não tem muito bem como ser caracterizada a ponto de ter um valor, né, em que eu possa comparar a proposição e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Né? Tem uma passagem aqui do Davidson que diz o seguinte: em mostrar como a assertibilidade garantida pode ser uma propriedade fixa e uma propriedade que depende da habilidade real dos falantes humanos em reconhecer que certas condições são satisfeitas. Né? As habilidades aumentam e diminuem e diferem de pessoa para pessoa. Não é o caso da verdade. Né? Então, como que nós podemos imaginar, né, que a verdade dependa da habilidade humana, de fatores humanos, em reconhecer as condições em que ela se dá, e, ao mesmo tempo, dizer que, né, ela se mantém estável? Né? Uma outra crítica que pode ser feita é a seguinte: né, não temos a mínima ideia de o que pode ser corretamente asseverado por nós em situações epistemicamente ideais. Né? Que papel a verdade, no sentido do realismo interno, pode desempenhar na prática e no avanço da ciência? Aliás, podemos perguntar, né, o que seria para uma investigação ter um fim ou alcançar um limite? Para que se possa reconhecer uma tal verdade, é preciso reconhecer o que é uma investigação ideal e em que ponto ela alcançou o seu limite. De fato, é difícil imaginar um resultado da pesquisa científica que sobreviveria a todas as objeções que pudessem ser levantadas, pois não temos como antecipar tudo o que possa ocorrer durante uma pesquisa. Né? Aqui já é uma crítica do Hort. Né? Além disso, né, não é necessário que existam sistemas maximamente bons. Né? Ou seja, para cada sistema científico, sempre poderia haver um outro melhor do que ele. E não precisaria haver um fim nesse tipo de investigação. Contudo, se considerar uma certa investigação como ideal, é supor que não se deveria questionar seu resultado, que chegou a um ponto ideal, né? Ou que foram eliminadas as possibilidades de erro, então podemos estar seguros da verdade das conclusões fundamentais, a partir de uma tal investigação. A afirmação de que uma investigação ideal conduz à verdade torna-se, entretanto, uma consequência trivial da própria caracterização da investigação ideal, né? Como aquela que estabelece os resultados para além de qualquer, né, controvérsia. E da verdade, né? Tal que a proposição de que P é verdadeira, ser somente se P. Né? E por isso não detém nenhuma força explicativa. Né? Davidson diz, por exemplo, o seguinte sobre isso: se fossem explicitadas as condições sobre as quais alguém está idealmente justificado, a situação ideal, né, em asseverar alguma coisa, ficaria claro o seguinte: ou essas condições permitem a possibilidade do erro, mesmo essas condições, né, ou se são tão ideais, né, que não fazem uso da tensionada conexão, ou são tão ideais que não fazem uso da tensionada conexão com as habilidades humanas, não tem mais nada a ver com o ser humano, né, que é aquilo que nós somos capazes de fazer. Ou ela é tão ideal a esse ponto, e aí, obviamente, perde o vínculo com, né, as habilidades humanas, o que somos capazes de fazer, né, para não haver nenhuma possibilidade de erro, ou tem uma ligação com as habilidades humanas de conhecimento, e aí a possibilidade do erro está aberta. Por outro lado, ainda que toda investigação ideal resulte em conclusões verdadeiras, não se segue que todas as proposições verdadeiras possam ser alcançadas por uma investigação ideal. Talvez existam hipóteses que, mesmo em condições ideais, não poderiam justificar sua afirmação ou negação. Por exemplo, né, proposições com conceitos vagos, teorias subdeterminadas pelos fatos, né, suposições probabilísticas e etc., né, nós não teríamos aí uma condição de imaginar situações em que elas fossem idealmente justificadas. Além disso, por que haveria uma situação ideal única em que as opiniões poderiam ser corretamente julgadas? Ou em termos comparativos, por que existem objetivamente melhores e piores situações epistêmicas com respeito a enunciados particulares? Além disso, o que
se nós formos analisar essa questão de um ponto de vista mais histórico, né, o que as evidências históricas nos indicam, né, é que a preferência por certos objetivos cognitivos, as avaliações epistemológicas, né, variam com o tempo, né, e depende do contexto da pesquisa científica, sem que seja preciso pressupor um término ideal, um limite, né, ao diálogo humano. Então, Putnam ele nota essas dificuldades do seu sistema, né, embora em vários momentos ele tenha tentado rebater as críticas, né, e percebe que essa idealização que ele está fazendo, né, acaba sendo, na prática, tão inviável, por outras razões, é claro, né, como aquela tentativa de estabelecer uma correspondência, né, na noção de verdade, uma correspondência entre, né, as nossas teorias, as nossas descrições do mundo e o próprio mundo.